Olá! Vou mandar aqui. Psi. Psi. E como é que convida agora as outras pessoas? Pronto. Oi, Laís, querida! Oi, Ale! Oi, meu anjo! Vamos ver agora. Aqui. Olha. Esquece esse Joelminha. negócio lá de cima. Tá bom, eu esqueço. Pronto, querida. Vamos ver. Vamos. Ó, pensamento positivo. Pensamento positivo vai dar certo agora. Nós trocamos aqui de posição com a Lê. Oi, Gui, tudo bom? Eu não estou te ouvindo, vocês Ah, estão me ouvindo? ô, querido, obrigada. Nós estamos sim. Vamos, Ah, agora estou ouvindo. vamos aproveitar aqui e vamos explicar. Boa noite a Professor todos. Guilherme. Obrigada, querido. A Alessandra nos convidou para fazer uma live para nós falarmos de relacionamento amoroso, principalmente em tempo de isolamento, certo, Ale? Correto. Nós nos conhecemos num trabalho que nós realizamos numa creche modelo da prefeitura. Lá nós tivemos oportunidade de conversar com a Alessandra, que é psicóloga, faz um trabalho na área e nos Aham. chamou porque algo que chamou sua atenção foi exatamente a questão dos relacionamentos, do número de divórcios que está acontecendo, né? Do número de divórcios que estão ocorrendo. Sim. E aí você começou e perguntou para nós se está tudo bem. Está tudo bem mesmo? Está tudo É, bem mesmo, né? Tá, sim. tá sim. Com- com- Eu estou te ouvindo com dificuldade, Ale. Dá certo nesse. Ah, meu Deus. Tá ruim. Fica tranquila. Tá Sim, travando. vamos responder a sua pergunta. Ok. Voltou. Eu vou deixar o Afonso Agora explicar foi. um pouquinho, então, da nossa história. Oi? Isso. Então, Conta a história para eu vou mim. deixar o Afonso. Tá. Pode Bom, em deixar. primeiro Pode. lugar, eu quero agradecer em nome do casal, em nome da RA, Desenvolvimento de Talentos. Algumas pessoas vão ouvir como RA Conecta, nós estamos em transição, então, por enquanto, serve os dois, ok? Tudo começou em, em 89, quando nós nos conhecemos, certo? Sim. Olha aqui, 89, o bigode ainda era preto, ó. E aí, o que aconteceu? Nós namoramos, foi um namoro curto, tal, mas foi intenso, foi marcante. Cada um seguiu para o seu caminho. A Rê casou, teve 2 filhos. Eu também Eu casei, fui ao casamento dele com o meu ex-marido, né? verdade. Ah, E aí é melhor parar nós, aqui. nós nos separamos, só que durante esse tempo todo, até 2017, nós sempre nos correspondíamos, ou por Nós carta, sempre cartão tivemos amizade. e telefone. Em 2016, a Rê se separou e eu sempre vendo as postagens dela relacionadas ao a conciliação, vara da família, enfim. Eu Depois vim, ao coaching, a sim, parte de e eu, desenvolvimento humano. aí eu vim me separar em 2017. No processo, eu precisava
chamar lá as pessoas, e aí eu chamei a Renata. Quando eu teve o encontro, conversamos, tal, vimos muito mais em comum do que tínhamos. Então, voltou todo o relacionamento, os dois já estavam separados mesmo. Ele foi meu coach, participou dos grupos de 2017, né? Não num processo individual, mas dos grupos com a proposta que eles tinham. E depois, Camila, querida, tudo bom? E nós identificamos, nós voltamos a namorar, certo? Certo. Nós voltamos a namorar, identificamos um propósito em comum. Não, vários. Vários. Aliás, tem algo assim, coisas muito, muito... Oi, querida, tem coisas que marcaram muito a gente, mas que talvez em 89, talvez nós não tivéssemos maturidade suficiente para identificar quantas coisas semelhantes em relação à nossa personalidade e em relação aos nossos valores, né? Então, por exemplo, em 89, quando nós namoramos, nós tínhamos o hábito de pegar uma folha de papel e todas aquelas metas, nossos planos, nós colocávamos no papel. Quando o Afonso falava assim, eu vou estudar alemão, tenho vontade de estudar alemão. Nós sentávamos e eu fazia a linha do tempo, e naquele tempo não se falava em roadmap, né? A Sociedade Brasileira de Coaching trouxe o coaching para o Brasil em 99, né? Embora nos Estados Unidos... Oi, querida. Embora nos Estados Unidos... É verdade. E mesmo na Inglaterra, já houvesse, né? Desde muito antes. Mas nós acabamos nos lembrando de coisas muito interessantes da nossa história que já tinham ali traços do que hoje nós fazemos e do que faz sentido para nós. Né? Hoje de forma técnica, não empírica. Sim, né? Sim, de forma estruturada, com metodologia, ferramentas, toda essa parte. Não só da psicologia positiva, mas como espinha dorsal do coaching e outras coisas que a gente vai buscar para quê? Para adicionar valor ao nosso trabalho, né? Como aprimoramento mesmo profissional. Né? Afinal, você também, como psicóloga, estava falando para gente, você estuda bastante porque você lida com o ser humano, nós também. E isso é um compromisso. E isso é um dos pontos que precisa existir no relacionamento, né? Vocês terem um projeto em comum ou quererem chegar no mesmo lugar, né? Não adianta eu sonhar que eu vou viver na Espanha, do outro lado do mundo, e você ter os seus projetos aqui, porque aí não adianta casar. Ou você abandona os seus sonhos e vai junto, só que a outra pessoa tem que saber, tem que ter a responsabilidade de que você está indo, acompanhando ela nos sonhos dela, né? Ou vocês se separem e cada um vai para o seu lado. Você sem saber. Você tinha que ter essa conversa uns 20 anos atrás. Sem saber, você tocou aí num aspecto, em algo que aconteceu comigo e faz parte, né? Porque talvez se todos nós não tivéssemos um momento nos relacionado com as pessoas com quem nos relacionamos no passado, talvez nós não estivéssemos aqui da forma como estamos hoje e com a disponibilidade que temos hoje. Então, tá tudo jóia. Sim, porque vocês tinham... A gente cata as pedrinhas, catamos as pedrinhas. Boa noite, Cláudio querido, Mar. Então, nós pegamos as pedrinhas, a gente constrói agora nosso castelo e elas fazem parte da história, né? Mas o que é importante nisso tudo? Sabe, você tocou aqui você mencionou sonho, né, Ale? Então, eu acho assim, muitas pessoas estão aí, e só de pouquíssimo tempo para cá, que se começou a falar em questão de
de as pessoas estarem vivendo no automático, no piloto automático, em termos de insatisfação De tudo. profissional. Acho que em né? tudo, né, Rê? Isso, perfeito, Apertar o exatamente. automático e vamos levar. Como é que fala aquela música? Deixa a vida me levar. Mas não é assim. Isso, Deixa a vida me exatamente. levar. Não é. Exatamente. E você está dizendo, você disse tudo. Porque, na verdade, aí é que tá. De repente, sabe aquela coisa? As pessoas não falavam nisso, né? Uhum. E se hoje se fala tanto, nós não estamos aqui falando de autoajuda. Não é de autoajuda, é algo muito mais profundo, que tem um estudo, tem comprovação científica, né? O Brasil hoje é o segundo país em índice de burnout no mundo. As pessoas Uhum. estão deprimidas. Só que a base de tudo na nossa vida, porque todo sonho que você tem, todo plano, todo objetivo, nada, tudo, se você quiser construir um carrinho de rolimã, provavelmente você vai em algum momento contar com o auxílio de alguém. Pode ser que não, pode ser que você faça sozinho. Uhum. Mas a vida da gente envolve o relacionar-se, né? E relacionar-se, Sim, na verdade, é o quê? Envolve comunicação, né? E sempre, isso é né? tão importante, Muito. sempre, Em sempre, todas as áreas da nossa vida, né? E a gente em todas as tem que áreas. aprender. E você aprendendo de uma forma correta, em qualquer área, você leva para qualquer área da sua vida, né? Seja no profissional, seja no afetivo, seja com os amigos, com os vizinhos, com os pais, com os filhos, com todo mundo, né? Quando você aprende Sim, a se comunicar, né? E as pessoas sim. Mas esquecem de se comunicar. Pode falar, Rê. E você falou algo que é muito importante. Quando você aprende, quando você decide, porque de verdade isso é algo que, independente do estilo, da personalidade de cada um, a gente precisa querer. Então, acima de qualquer coisa, hoje você fala isso em todos os níveis, com os filhos, com os pais. Sim. Comunicação faz parte da essência do ser humano. E isso vale para tudo, né? Para quem trabalha com liderança, e nos relacionamentos, o que acontece? Que ontem a gente estava até rindo muito, porque é óbvio, cada um tem um jeito de ser, cada um tem uma personalidade. Só que, Sim. muitas vezes, e na maioria das vezes, o que acontece? Por exemplo, eu adoro, digamos, tá? Adoro receber flores. E eu quero que meu marido diga que me ama e que me mande flores. E uma vez eu tenho uma grande amiga que, por acaso, é psicóloga também, e a gente falava muito disso. Se você gosta de flores, mande você flores para você, né? Por quê? Porque cada um de nós tem uma preferência psicológica, emocional, tem um estilo. E pode ser, por exemplo, o Afonso adora fazer café da manhã para mim e às vezes ele desenha, ele corta o pão bonitinho. É um jeito dele de dizer eu te amo. De né? falar eu te amo. Entende? Existem formas e formas. Isso sem contar quando eu levo na cama, né? Não, isso ele tá brincando. Ah. Mas ele já fez isso como eu também já fiz. Então, na verdade, o que é muito importante, né? A gente precisa entender, por exemplo, eu sou uma pessoa sinestésica. Eu gosto de tocar, faz parte do meu estilo, mas eu também tive que aprender a lidar com uma outra questão. Uma coisa é eu gostar, isso é importante. Eu não posso sair tocando nas pessoas, porque existem pessoas que não gostam de ser tocadas. Não. Que o fato, não é? Existem pessoas, por exemplo, se eu chegar e for abraçar, a pessoa se sente meio que até agredida. Então, faz parte do meu respeito na comunicação com o outro, eu não ultrapassar uma linha ali
que assim, é uma nuance, né? Exatamente, porque, exato. assim, Olha aí, a é, Rê sabe as diferentes linguagens do amor. Exatamente. exatamente. Desde criança, a gente tem ou não esse estímulo em casa. Né? Então, quanto mais a gente recebe carinho, então a gente sabe receber, né? E a gente gosta de dar, né? A gente gosta de fazer carinho no outro. Mas não é, às vezes, o que o parceiro ou a tua gosta, porque foi criado de uma outra forma. O carinho que os pais deles, uma situação, pais que trabalham o dia inteiro fora, né? Que ganham muito. A forma deles demonstrarem carinho para os filhos é dando presentes. Então, o que acontece? A pessoa, ela foi criada como uma forma de amor, dar presente para os outros, porque foi assim que ela recebeu o amor. Então, ela vai dar presente para o outro, e às vezes não é o que eu quero. Às vezes eu quero ouvir um eu te amo. Às vezes eu quero um beijo, eu quero um abraço, um cafuné, né? Então, existem essas diferenças também, né? Que a gente tem que entender. E a gente precisa se comunicar, falar, amor, eu gosto de carinho, né? Eu sinto falta, de repente, me dá um abraço, eu quero um abraço, né? E você pode também ensinar o teu parceiro a receber. Pode existir essa troca, por que não? A gente, a gente aprende o tempo inteiro, até o dia que a gente morrer. Aí a gente para de aprender. Mas enquanto a gente estiver vivo, a gente está aprendendo. Então, por que não me permitir aprender a dar carinho para o outro? Nunca é tarde, mas basta a gente querer. A gente tem que querer, né? A gente não pode obrigar o outro a fazer. Tem que entender. A pessoa também pode falar assim, tudo bem, então vamos começar devagar, porque eu não estou acostumado a dar carinho, né? Então vamos devagar? Tudo bem, vamos no seu tempo então, né? Tudo uma questão também de você conversar com o outro, né? Não pegar e falar assim, ai, deixa eu te dar um abraço, aí outro fala, ai, não quero. Também não é assim, né? Porque aí o outro não chega mais perto. Vai querer se afastar também, vai ficar depois emburrado, aí vai pro quarto, não fala mais, não é assim? Então, só que a gente está querendo mostrar que não é assim, né? E aí, então, pode falar. Pode ser diferente, mas tudo vai depender de nós, né? E, na verdade, você sabe que o maior estudo, o estudo mais longevo que existe, é chamado de o estudo Grant. E esse estudo é feito pela Universidade de Harvard. E as pessoas que ainda estão assim vivas participando desse estudo são nonagenárias, né? E são filhos dos são filhos das pessoas pesquisadas que já faleceram e que estão na faixa dos seus 90 e poucos anos. E, na verdade, as pessoas mais bem realizadas, com um índice de satisfação com a vida mais alto, pessoas cujo sistema imunológico era melhor, pessoas de bem com a vida, pessoas otimistas, todas elas. E de todos os 724 estudados, objetos de estudo, olha só a conclusão, as pessoas que ganhavam mais e que tinham tudo isso, né? Um índice de bem-estar subjetivo que a gente fala, mais alto, uma satisfação com a vida e tudo o mais, eram as pessoas que tinham a capacidade de criar grandes e duradouros relacionamentos íntimos. E aqui a gente não está falando de pessoas que tiveram um único casamento. Não, pelo contrário. Nós falamos de pessoas que não necessariamente tiveram um único casamento, mas sim de pessoas que tinham
sim, uma comunicação efetiva. E a disponibilidade e a abertura para você se conectar com o outro. Porque relacionamento é isso. E não é só, a gente não fala só de relacionamento amoroso. Mas a gente trouxe aqui uma surpresa aqui para você. Eu queria só comentar uma coisa que nós falamos, né? E eu acho muito bacana que você enfatizou uma questão que te deixava assim, surpresa. O quanto hoje se coloca a questão só das mulheres, das necessidades das mulheres, e de repente não se fala muito dos homens. Né? E assim, com quanto a gente constate aqui que exista uma diferença. O cérebro do homem funciona de um jeito, o cérebro da mulher funciona de outro jeito. Hormonalmente falando, nós já temos diferenças. Tem a testosterona, enfim, isso faz muita diferença quando uma mulher começa a falar e o homem é tomado ali, se for tudo que a mulher disser, vai parecer só esse movimento aqui para o homem. Então, né, assim como nós, como pais, falando com os filhos, naquele momento ali de conflito mais quente, em que o filho subiu, fechou a porta ou até bateu, naquele momento não é a hora de ir lá. Você não faz isso, você não... Então, calma, assenta um pouquinho para depois conversar. E eu até vou mencionar uma coisa que a gente fala muito para os jovens, quando eles perguntam sobre comunicação. Nós temos um banquinho da comunicação no chuveiro. E é o banquinho da nossa comunicação não violenta, tá? Nós combinamos não falar isso. Mas aí é verdade, é muito gostoso. E sabe aquela história de você poder sentar e de você colocar... Olha, sabe essa situação que aconteceu hoje mais cedo? Então, para mim, quando aconteceu aquela situação, eu me senti desconfortável. E para mim, isso é muito importante. Será que você pode fazer isso de um modo diferente? Porque para mim isso é importante. Sabe essas coisas? De repente, nós entendermos valores que estão por trás de coisas, de gestos, de coisas. Então, eu sou sinestésica, eu gosto de pegar aqui, assim, e de repente o Afonso Fon tem outra forma de fazer carinho, tem outra forma. O Afonso é auditivo, eu sou sinestésica. Só que, assim, durante a fase do namoro, as pessoas pegam, abraçam, as pessoas fazem tudo, dão né? presentes, dão flores, fazem carinho, né? Elas falam, elas dizem o eu te amo, elas demonstram. Então o visual, o sinestésico, auditivo, tudo isso é satisfeito. E, de repente, o que acontece? O que passa na cabeça das pessoas que nós estudamos, no mínimo 5 anos? Tem pessoas, imagina, quem faz medicina estuda 8, 11 anos, e além disso, hoje, né, a vida toda. Só que por que a gente não estuda para se relacionar melhor? Por quê? Então, quem é que foi falar? Não é quem foi falar para o ser humano que é assim, não, você tá ali, tá tudo bem, casou, parou. Que parou? Parou nada. Não parou nada. Então é assim, o que aconteceu? Aí, de repente, isso não acontece aqui conosco, mas muitas vezes acontece. De repente, aí aquele toque, aquela coisa... Aí um fala para o outro, mas o que aconteceu? E o beijo? Não tem mais beijo, né? Eu quero colocar um negócio interessante que a Rê falou. Quando acontece uma situação que outra pessoa fica incomodada, ela deve falar. Você deve pontuar. Obrigada. E eu vou dizer, ele não estava muito acostumado com isso. Ele não estava muito acostumado com esse diálogo. Olha, isso aqui é muito importante para mim. Dá para a gente rever isso? Ele não estava acostumado, como eu também não estava. Por quê? Porque ela também é responsável. Quando ela fica quieta, ela não gosta, ela fica quieta. Como é que eu não tenho bola de cristal para saber que ela não gosta? O que ela está sentindo? Então ela tem o que foi a que aconteceu? De pontuar, mas o que, né? que, Ela tem que falar pro outro. o que acontece nessa parte da comunicação?
Você está brigando com o outro falou de um jeito que você não gostou. Em vez de você retrucar na hora, não, vamos para o meu canto, deixa passar, deixa eu analisar o que foi que eu não gostei, o que eu estou sentindo, se realmente o que ele falou, do jeito que ele falou, se foi o que ele falou que me feriu, ou se foi do jeito que ele falou que me feriu. Para eu poder também depois, com mais calma, tranquila, poder identificar o que aconteceu, e aí chegar e colocar, olha, eu não gostei de tal coisa, não gostei do que você fez, né? Não foi nem da forma como ele falou, berrando, gritando, mas foi o que ele falou, né? Ou foi do jeito que ele gritou, porque ele poderia ter falado o que ele falou, não ia acontecer nada, mas ele poderia ter falado num tom normal, né? Mas você também vai imaginar. Aí tem o outro lado. Por que ele... Então, tem que carregar. Alê? Vocês sumiram. Ficou tudo travada. Ficou tudo preto aqui. Não, tá tudo bem. Vocês estão me vendo? Estamos sim. Então, eu acredito, essa questão que você está falando, então, isso é muito importante, é sempre a gente colocar. Por quê? Porque, na verdade, quando uma das pessoas começa a ter o processo famoso do engolir sapo, né? Isso vai gerando uma espiral ali de conflito interno. E isso... Além de vários outros elementos, que eu nem sei se a gente vai ter tempo assim para poder falar, mas assim, de qualquer forma, um relacionamento é uma equipe, né? No casal. A gente estava comentando aqui sobre não só a questão do homem, mas nós somos uma equipe. E independente de qualquer coisa, se um dos dois não está bem, alguma coisa não vai bem na equipe, né? E eu acho que tem uma coisa assim que é muito importante a gente falar, que é o quê? Qual é a medida da minha disponibilidade, tá? Para o outro e para melhorar o meu relacionamento. Por que é que as pessoas acham que o relacionamento tá bom, mas eu entro em relações para que eu me beneficie? Na verdade, não é bem assim, né? Porque duas pessoas escolhem dar as mãos, escolhem caminhar juntas, e muitas vezes, e aí que é tão importante a gente saber, né? No nosso caso, nós nos reencontramos, eu vim de um ex-casamento, o Afonso teve o ex-casamento dele, nós sempre tivemos ali um carinho, uma conexão de a gente poder, pelo menos, conversar, mandar cartão postal na ocasião a gente encontrou, né? Mas tudo com carinho, tudo com respeito, torcendo pela família um do outro. E, de repente, quando nós identificamos que a gente tinha ali a paixão pelas pessoas e a paixão por trabalhar e desenvolver conexão nas pessoas, e nós resolvemos ali levar adiante, não só montar uma empresa, mas nós nos casamos, primeiro viemos morar junto e assim por diante, chega um determinado momento que é muito importante o quê? Eu acho que é o princípio de você entrar na vida de alguém e o que eu me disponho a fazer para o outro, né? Eu não entrei aqui para eu pegar coisas, E aí é aquilo que a gente falou. Pelo menos nunca saia de uma relação deixando alguém pior do que você encontrou. Porque existe uma coisa, sim, que é muito importante, e às vezes a gente se esquece porque os anos passam e, de repente, pode ser natural. Não estou falando que as pessoas façam isso intencionalmente. Porque elas querem. Mas é assim, em algum momento você se conectou com essa pessoa. Por quê?
E a gente não está falando aqui, não é só porque a pessoa é bonita, ou é gostosa, ou não sei o quê. Não, a gente está falando dos valores que essa pessoa tem, desse conjunto todo, que fez com que você se conectasse de um modo totalmente especial. Mas que e relacionamento tem a ver com reciprocidade, como a Rê falou aqui. Com certeza. Né? E muitas vezes o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo assim. Existem relacionamentos em que, sem querer, e ninguém está aqui colocando, porque o ser humano tem meio que um hábito de responsabilizar ou culpar o outro. Não tem essa, né? Eu acho que a grande questão é a gente, assim... E por isso que eu trouxe aqui uma ideia que eu gostaria muito de falar, assim, a gente parar para refletir, né, e pensarmos assim. Eu posso colocar aqui? Pode, Ale? Pode. Pode ficar à vontade. Ouvindo? Pode? Tô. Então, eu acho que do tempo. o Fon está olhando eu aqui, não sei quanto tempo. Tem uma grande proposta. Quanto tempo a gente minutos, eu acredito. Na verdade, mais, porque nós entramos não depois, tenho certeza. Né? Faz uns 15 minutos. Depois... Eu não tenho Tem que valer a última entrada. Então tá bom. Se é assim, tá tudo bem. Então, na verdade, nós fizemos aqui, trouxemos uma ferramenta com uma proposta construtiva. Por quê? Porque se nós procurarmos, e aí a gente até indica exatamente a linguagem do amor, a gente indica também Marshall Rosenberg, a comunicação não violenta. Nós trabalhamos muito com comunicação não violenta nas empresas, né? Em consultórios, a gente já fez isso até em consultórios. E é muito interessante o quê? A nossa proposta aqui é trabalharmos algumas etapas de uma ferramenta de relacionamento, tá? Então, essa ferramenta, ela é objeto de estudo de John Gottman e, na verdade, ela tem uma proposta de nós aperfeiçoarmos nosso mapa do amor. Como assim? Então, olha que legal, né? Escreva uma descrição detalhada do seu companheiro ou da sua companheira, listando preferências, valores, forças, objetivos e desafios. Quais são as evidências de que o seu mapa, em relação ao seu parceiro ou à sua parceira, está atualizado? Observação e diálogo poderão ajudar você a conferir. Depois, num segundo momento, olha só, cultive afeto e admiração. Implemente ou reestruture suas 5 horas mágicas semanais. E aí, Ale, eu vou falar o que os estudiosos da psicologia positiva constataram. Constataram que os casais, não basta que os casais não tenham apenas momentos em que o criticismo, a defensividade, ficar na defensiva e afastar-se seja exercitado. Não basta que você faça coisas que contribuem para que o relacionamento se desgaste. Não. E é preciso muito mais do que isso. O que é? É preciso, no mínimo, 5 horas de positividade por semana entre os casais. Olha que legal. E aí, a primeira vez que o Afonso ouviu isso, ele falou: socorro, como é que eu vou fazer isso? Então, olha para isso. Então, o que significa isso? Chegadas, despedidas, né? Cumprimentos e saudações. Ok, você não precisa todo dia dar aquele beijo na boca, beijo de língua, não precisa, mas assim, não é aquele, sabe, um beijinho xoxinho. Não, dá um beijo, pô, é a pessoa com quem você dorme. Você também, às vezes, vai estar com bafo de onça e tá tudo bem, isso faz parte da vida, não é verdade? Mas, como
cumprimenta, e às vezes não é um beijo, mas é o abraço, é o contato. E outras vezes vai ser através até de um olhar. Mas, cumprimentos e saudações. Se você fizer isso 2 minutos do seu dia por 5 dias, você já tem 10 minutos, tá? Depois, reuniões a 2. Conversas e momentos de descontração em dupla para reduzir o estresse no final de um dia de trabalho. Como é isso? Se você fizer isso 20 minutos, em 5 dias da sua semana, isso já te dá 1h40. Que é o quê? Bater um papo. E aí, como foi teu dia, como não foi? E aqui mesmo, eu também, eu tenho aqui, eu vou trabalhando, e como foi sua reunião? Como é que foi isso? E a gente conversar. Então, assim, isso é muito... Isso é o quê? Comunicação. Né? É lógico que não vai dar certo na primeira, entendeu? Né? Mas Ou se der certo na primeira, tudo bem. Tem que saber a hora que pede, a hora que fala. Eu também não posso pedir na hora errada. Não vou comentar alguma coisa errada. Lógico, né? Né? Toda reunião, ele, né? É óbvio, óbvio. Mas assim, admiração... Vocês vão ter que marcar a hora desse jeito, né? Não, mas assim, admiração... disponível naquele momento, né? Sim, mas mas aí o casal vai percebendo, né? Olá, o casal vai percebendo a ponto de... Óbvio, e a gente é humano. Isso significa que muitas vezes vai ter uma mancada. Não pensa que o pau não come aqui em casa? Lógico que sim, né? Óbvio que sim. Até porque isso faz parte. A gente é humano. E é assim, aquela história, só erra quem trabalha. Então, só tem uma pisada na bola também quem se relaciona, né? Só que exatamente, Rê, a nossa comunicação, só 7% da nossa comunicação é verbal. Então, muitas vezes a gente fala e a gente vai perceber que a gente pisou na bola, outras vezes a gente não vai perceber. E tá tudo bem. E muitas vezes o nosso parceiro chegar pra gente e não fazer disso, colocar lá num quadro, não, mas muitas vezes fala assim, pô, né? Você podia... E em outros momentos aquilo já está diluído. Mas o que é importante? É importante, sim, um elogio, uma admiração, né? E isso tem que ser genuíno, óbvio. Óbvio que tem que ser genuíno. Então, por exemplo, se você exercitar isso genuinamente, o quê? Fazendo com que seu parceiro se sinta valorizado 5 minutos em 7 dias da sua semana, você já tem mais 35 minutos. Olha só, afeto. Que afeto? Carinho. É um chazinho quente que alguém vem te trazer aqui. De repente, ele está ali na reunião dele, ou ali ou lá, e você levar alguma coisa. Isso é carinho, é afeto. Né? E uma hora vai ser um abraço. Olha, sua mão. E o chazinho faz parte da comunicação não verbal, né? Exatamente. Porque você não está falando nada, você está fazendo um carinho, né? É a mesma coisa que você, de repente, vem falar alguma coisa para mim, eu fico assim, Aí o outro fala assim, caramba, mas por que você tá fazendo desse jeito comigo, se eu tô falando normal com você? Aí você fala, vai, continua, eu tô ouvindo, né? E continua no Aí você perde até a vontade de falar, né? Porque às vezes a pessoa até tá te ouvindo, mas só o fato de estar assim, você fala assim, poxa, não tá querendo me ouvir com essas caras que tá fazendo. Exato. Exatamente. Isso aí também você desiste, né? Desiste. E se você fizer isso em 7 dias da semana, 5 minutinhos, genuinamente, você já tem outros 35 minutinhos. Nossa! Né? E outra coisa também que é importante, olha só, você procurar, sim, um encontro semanal. O que é isso, encontro semanal? Ou você dá uma saída, se a gente agora está passando por uma situação de quase retorno, mas que... Então, o que é isso? Tem um momento, olha,
vem aqui, vem comer, vai, para um pouquinho agora, senta aqui do meu lado, vem comer um doce aqui comigo. Vamos conversar um pouquinho, né? Vamos conversar um pouquinho, ou vamos ouvir uma música juntos, né? De repente, e em situações normais, né? Vamos dar uma caminhada, vamos dar uma caminhada juntos, vamos... e assim, porque isso mantém a conexão, né? Mantém. Uhum. Então, assim, isso é muito importante. E isso é comprovado pela psicologia positiva. Uma outra coisa que a gente chama assim, né, de construir o quê? É construir o PSO. É o que isso? É uma sobreposição de sentimentos positivos. Isso é muito bacana. Por quê? Porque olha só que legal. Quando você pede para as pessoas, né, cite pelo menos 3 lances do seu parceiro ou da sua parceira que você atendeu na última vez em que vocês estiveram juntos. Aí me pergunta, mas que lance? Quando ele pediu, dá um pulinho aqui, vem ver o PPT que eu fiz, que ficou super legal. Será que, então, que eu atendi? Depois, cita 3 lances que você percebeu, mas não atendeu, se houver. Quando é que você se dispõe a atender? É uma dessas questões. O que você pode fazer para se mostrar mais disponível para o seu parceiro ou sua parceira? E lembre-se de cortar o que a gente chama dos 4 cavaleiros do Apocalipse, que é o quê? O criticismo, você ficar criticando o parceiro, sabe aquela coisa? Uhum. Um passa ali em frente, sei lá, em frente a uma casa ali e fala assim, já imaginou? Se o parceiro tá numa situação, tá desempregado, por exemplo. Aí a parceira vira e fala assim, então, é essa casa aí que você vai me dar? Vai? Quando... Isso faz o quê? Você tá diminuindo o teu parceiro. É a pessoa com quem você escolheu viver, né? Poxa, para que isso? Afinal... Pois é, né? A medida daquilo que você dá é o quanto você está disponível e aberto para receber do mesmo, né? Isso é um convite. E agora eu vou deixar o Afonso falar aqui. Pronto. Aqui exatamente. Porque... que bom que a gente combinou tudo, viu? Né? Será que tem alguém querendo fazer alguma pergunta? Se alguém quiser fazer uma pergunta, mas eu quero, então, enquanto isso, fazer uma colocação. Pode fazer. Eu acho muito bacana a gente sempre, sabe, se lembrar que em algum momento houve algo maior que te conectou àquela pessoa. Não é só a pele, não é só... A gente está falando de coisas que são mais profundas, muito mais profundas, num nível, né? E assim, quais são os objetivos que vocês têm juntos? E assim, cada um pode ter o seu objetivo de vida, no sentido assim, eu tenho um propósito no meu trabalho, na minha área profissional, o meu parceiro, nós por acaso temos aqui na mesma área, mas eu tenho meu parceiro tem outro. Mas é o que você falou, de repente, como é que a gente faz se o meu sonho está relacionado ao campo, e eu trabalho com zootecnia, por exemplo, e o meu parceiro quer fazer uma coisa que nunca... Então, assim, em que medida a gente vai se acertar? Nós temos projetos em comum? Qual é a nossa missão enquanto casal? Porque uma coisa eu vou falar, eu acho que não tem coisa mais frustrante do que você chegar para uma pessoa e, de repente, você já pensou você fazer isso com seu parceiro ou com o seu parceiro? Você perguntar, escuta, como é que você quer estar daqui a 10 anos, daqui a 20 anos? Pô, eu não sei nem o que eu vou comer amanhã. E a pessoa te responde assim... mas você não quer? Daqui aí a gente vai ter os netos? Nossa, eu nem sei se eu vou ter Pois é, né? Gente... vamos viajar daqui uns 10 anos, eu tenho um sonho de conhecer a Grécia, vamos para a Grécia daqui 10 anos, e de repente você começa
a entrar nessa, legal, vamos, né? E aí, dali 5 anos, vocês estão indo para a Grécia, não precisou nem esperar os 10, né? Realizou o seu sonho e o outro também aproveitou, foi junto, também gostou. Então, assim, Então, vamos repetir de novo daqui a 5 anos, né? Exatamente isso, E assim, eu acho, eu até queria, não dá para a gente falar todos os passos, mas eu acho que é muito importante a gente também se perguntar, né? O quanto você está aberto, o quanto você está aberta às reivindicações do seu parceiro. Uhum. E aí a gente não está falando, porque a gente sempre fala assim, quando você faz isso... Assume, olha, quando acontece isso e você fala isso, eu me sinto, pega para você a responsabilidade. Eu me sinto assim. Como é isso para você? Isso é tão importante para mim, que para mim é importante assim que as coisas... Vamos fazer isso de um jeito diferente? E a gente conversar. E a pessoa identificando pedir desculpa, né? É. Eu aprendi a pedir desculpa. Eu tive que aprender. Na marra. É raro, viu? É raro. Gente, que mal há. E tem gente que acha, porque ele tem uma história que vem lá do exército, que ele não é um poço de doçura. E gente, não existe isso. Nós falamos, né, Ale, de uma coisa que aí eu acho que a nossa cultura traz algo assim... é a tampa da minha panela, é a minha metade. E, na verdade, a gente tem essas expressões na cultura, mas é muito melhor a gente saber com consciência que relacionamento requer 2 pessoas inteiras, conscientes, que entram uma na vida da outra para somar. Somar. E não dividir. Né? A perfumaria essencial, eu não sei o nome dela, colocou um negócio interessante. Tem horas que, às vezes, a única solução é trocar de parceiro e também. Isso aí pode acontecer, mas esgote todas as possibilidades de acertar os ponteiros do relacionamento. Senão, pode ser que o final seja cada um para o seu lado. Sim. Mas esgote todas as possibilidades. Porque no fundo, é aquilo. Se você tentar, não der certo, você vai buscar ajuda, você vai buscar uma terapia, como a Alessandra trabalha com isso. Você vai buscar ajuda, não dá. Você vai buscar. Mas aí que a gente tem que falar, deixar claro, tem de tudo, até terapia. Quando o casal chega, ou uma das partes chega, só reclamando do outro, cadê o outro? Por que você não trouxe ele? Por que você não veio junto? Porque o casal são 2. Vem os 2, vamos ver o que está acontecendo. Se você não quer falar junto, então marca a sessão com um, marca a sessão com o outro, vê o que está acontecendo, por que esse diálogo não está existindo, essa comunicação, o que está de errado nessa comunicação, para que a gente possa tentar resolver. Porque às vezes as pessoas se separam, mas elas se separam ainda amando o outro. Sim. Né? E muito aquilo também. Eu ouvi hoje uma advogada falando, só fazendo um adendo, né? Que muitos casos de separação, de litígio, quando é pedido litígio, é porque as 2 partes se amam. E elas não querem se separar. Teve mágoa, né? Um magoou o outro. E porque então, antes de chegar ali, por que não foi para terapia? Não ia sair mais barato? Essa aí foi a minha pergunta dele para a juíza. Essa foi a minha pergunta. Mas, na verdade, eu também acho... Não sai mais barato? E como a Perfumaria Essencial também colocou, também acho uma coisa que é muito importante. Exatamente, a gente perguntar, né? Quais são os nossos valores? O que nos uniu? Como casal, nós temos projetos? Nós temos uma missão como casal? Porque tem casais que estão juntos e nunca sequer se perguntaram. E tá tudo bem, se para aquele casal tá tudo bem, tá tudo bem. Quem sou eu? Não, a gente não tá falando de certo ou errado. normal para eles. Né? Não existe certo e errado. O que importa
Nós todos queremos ser pessoas felizes, nós queremos ser reconhecidos pelo que fazemos, nós temos necessidade de sermos amados, de pertencermos a um grupo. Então, eu acredito assim, que quando um casal está junto, dois inteiros que se dão as mãos, que se comprometem ali como uma equipe, e não importa, mas a fazer o que eles se propõem a fazer. Chegou num momento da vida, aquilo deixou de fazer sentido, por que é que não pode, com o mesmo respeito, um olhar para o outro e falar, olha, eu honro a nossa relação, tudo que houve... A nossa história. Não está fazendo mais sentido. Não está fazendo. Só que as pessoas não fazem isso, né? Por quê? Não. Eu quero ter razão, eu quero estar certa. E não é por aí, né? E principalmente, eu não vou aqui falar, porque nós somos um casal... eu tenho 2 filhos do meu primeiro casamento, o Afonso tem uma filha, então eu não vou aqui mencionar certas questões, mas a gente sabe que quando existem os filhos, muitas vezes o casal permanece muito mais ali naquela seara ali de tentar fazer dar certo, só que para isso também é necessário que haja 2 pessoas lutando para isso, né? E eu posso também falar isso porque eu não tenho nada a ver com o divórcio dele, como eu não tenho nada a ver com o meu. Não foi da minha parte e com ele também. Não foi da parte dele. E tá tudo bem. Hoje eu digo, olha, foi um presente na minha vida, porque não estava bom. E não havia comunicação. Então eu acho que a grande proposta é assim, em que medida eu estou disponível e o que eu me proponho a fazer, por exemplo, para ajudar o meu parceiro a ser feliz nos sonhos dele. Ao invés de eu chegar para o outro e falar, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, para com isso, né? Porque senão, um dia, sai o chão e aí você pode fazer uma lista dos teus sonhos. Isso aconteceu comigo. E, de repente, você cai em si e fala, meu Deus, eu entreguei meus sonhos nas mãos de outra pessoa. Pois aí não dá. Porque e não dá para voltar atrás no tempo. Até nisso nós 2 combinamos. Né? Não sabia, mas foi o mesmo movimento. Você, sem querer, você começou falando aí algo que foi o que aconteceu. Você, de repente, e não importa. E a gente está falando aqui, não importa quem ganha mais, quem ganha menos, se é o homem, se é a mulher. Se um casal é uma equipe... E quantas vezes existem pessoas, por exemplo, um foi trabalhar e o outro foi cuidar dos filhos, né? Exatamente. Então, e aí? O outro deixou de ser importante não. na sua vida? Ele não, porque ele ficou em casa, né? Ele ficou em casa, cuidando da casa, cuidando dos filhos, dando educação para os filhos. Ele ficou o tempo inteiro sem fazer nada. Né? Então, esse tipo de reconhecimento não existe, porque isso daí pode existir tanto entre homem como mulher. Porque eu já vi casais que a mulher ganha muito bem, resolve bancar a casa, e o marido que fica para cuidar da casa e dos filhos, né? Sim. Mas aí tá tudo bem, porque foi o combinado. Então você fica em casa e cuida. Aconteceu. Olha, ao contrário, isso aconteceu aqui por um período, isso aconteceu aqui. Você estava perguntando aqui para mim hoje, como é que a gente faz? Porque hoje a gente vê homens de 34, de 40, e não importa a idade, né? Mas existem homens que assim, simplesmente são bebezões. E aí vem a questão, o que nós podemos fazer de diferente com os nossos filhos, tá? Sim. Sem responsabilizar o outro. Né? E eu, como psicóloga, o que eu posso fazer para estar ajudando as pessoas nessa parte também, né? De relacionamento. Porque, assim, antigamente, os casamentos, eles eram arranjados. Hoje, a coisa tá muito solta, né? Então, tanto o homem quanto a mulher, eles estão perdidos, sem saber o que fazer, né? Com a vida a 2. Então, a maioria das pessoas que casam hoje, em um ano estão se separando. Mas por quê? Não teve aquele compromisso, aquela coisa de sonhos em comum. Não, né? E aí, dali a pouco, tá se juntando com outro
né? E cometendo o mesmo erro com o outro, e a coisa vai se repetindo. Quantas vezes você vai precisar fazer a mesma coisa para chegar uma hora para acertar? Não, vamos tentar, então, acertar antes, né? É para isso que a gente está aqui hoje. Vocês com a ferramenta de vocês, né, que podem também, de repente, estar ajudando essas pessoas, e eu do meu lado, que também estou aqui disposta a estar ajudando as pessoas, né? Sim. Sim, e muitas vezes as pessoas acham que querem uma promoção no trabalho, e quando a gente começa a trabalhar, e na verdade o que elas queriam era melhorar seu casamento, né? E isso acontece com muita frequência. Então, eu acho que é muito legal a gente poder... A Camila tava aqui, outro dia a gente estava falando disso. A Camila faz um trabalho com casais, né? E assim, outro dia nós estávamos exatamente falando disso. Porque a gente quer que o outro faça para mim. Mas eu tenho que estar disponível e eu tenho que empregar a minha energia acreditando, né? E é exatamente o quanto eu estou aberta a fazer isso. Por quê? Não dá para a gente achar que eu estudo para tudo na vida, para ser feliz, para ser mais feliz, para me aprimorar. E, de repente, quando eu me caso, eu vou lá e eu paro, achando que está tudo bem. E não está. Por quê? Porque eu sou incompetente em relação às competências que eu preciso adquirir, desenvolver, para eu sempre cuidar do quê? Do aprimoramento da qualidade do meu relacionamento, né? Porque ninguém é o bom da vez, ninguém é. E se relacionar envolve o quê? Você ter flexibilidade. Eu acho que é isso. Ninguém é perfeito, né? Estamos aqui para aprender. Exato. Eu queria ler aqui pelo menos 2 passos aqui, a ler mais, né? Então, é assim, o quanto você está aberta às reivindicações do seu parceiro ou da sua parceira, ou pelo menos a algumas reivindicações. E aí, dê alguns exemplos. E, óbvio, eu estou falando disso, de fazer um mapa e de os parceiros poderem tentar depois para conversar. Não estou falando de DR, tá? Eu estou falando de compartilhamento, né? De construção. Porque homem detesta DR, né? Homem detesta DR. Então, num outro momento, tá tudo bem, vamos sentar, vamos conversar, a gente precisa acertar algumas coisas aqui. Mas isso, eu acredito que tem que ser desde o início, né? Você tem que começar já a relação, entrar na relação, no casamento, e dessa maneira, sabendo que vai ser dessa maneira, porque é um contrato, né? Entre duas pessoas. Mas não é todo mundo uma sociedade. Assim, né? Mas pode começar a partir de hoje, certo? Sim, pode. Hoje, não é? Pode. Ale, a gente tem 1 minuto e 56, então eu vou pontuar aqui, né? Como é que a gente resolve problemas que podem ser resolvidos, né? Então, assim, procure identificar o conflito pontual que precisa ser resolvido entre você e sua parceira, seu parceiro. Elabore uma abordagem suave, iniciar essa conversa. E se certifica de que essa abordagem inclua manifestações de apreciação. E não do contrário, né? E que ela não esteja contaminada por aqueles elementos que nós mencionamos, a defensividade, o criticismo, aquele afastamento. Aprenda a fazer e a receber tentativas de reparos, né? Desculpar-se e aceitar desculpas. Ninguém é menos alguém. Não. O homem é homem e chora, homem pede desculpas, mulher também, para com isso, né? Então é assim, mostra para o seu parceiro que você entende e respeita seus sonhos, apesar das diferenças entre vocês. Óbvio, a gente está falando aqui de uma proposta de construção. Óbvio, ninguém merece ficar em relacionamento abusivo. Existem tipos de violência que são as piores, que são as emocionais, psicológicas, psíquicas. Então, não é por aí, né? Eu quero agradecer a todos vocês, a você também, Ale. Eu também quero agradecer a todo mundo.
né? Com Entre você em ou contato com eles, com a gente, mandem no direct alguma dúvida, se quiser tirar um print, tirem um print, podem postar no meu